Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage Maligno. Capítulo 181. Alguns dias depois, em uma cidade de apostas na Terra do Fogo, Tsunade está em um bar bebendo até dormir. Dormir com álcool é melhor do que dormir com pesadelos. Pensa Tsunade enquanto olha para seu 20º, ou talvez 40º copo de saquê. Ela não está sóbria desde a morte de Ashi. Ela sabe que isso não é saudável, e não é exatamente bom para alguém jovem como Shizune. Essa também é uma das razões pelas quais Shizune está atualmente dormindo no hotel. De repente, ela sente alguém se aproximando dela. Ela lança um olhar de soslaio para a pessoa. O que ela vê é um homem de meia idade com aparência abaixo da média. Ele parece estar extremamente calvo e tinha cabelos brancos com olhos pretos e uma barba por fazer. Ele também está usando um terno, mas está desgrenhado e parece estar sem gravata. Tsunade percebe que ele parece uma pessoa normal. Ela usou uma técnica de detecção de chakra e chegou à conclusão de que o chakra também está em nível civil e ele não tinha a turbulência que se tem quando se usa o jutsu de transformação. O velho percebe Tsunade e ele vem cambaleando bêbado em direção a ela. Quando ele está perto, ele vai segurar um seio dela, pensando que ele está sendo furtivo, mas obviamente Tsunade percebeu isso e sem nem precisar olhar, ela agarrou a mão do homem pelo pulso. Um pulso quebrado deveria ser o suficiente para lhe dar uma lição. Pensa Tsunade enquanto exerce um pouco de força em seu aperto, mas ela fica surpresa, pois isso não funciona de jeito nenhum e o homem parece sorrir para ela. Imediatamente seu treinamento ninja entra em ação enquanto ela dissipa o álcool em seu sistema. Uma nuvem de névoa alcoólica sai de sua boca enquanto ela olha para o homem na frente dela. Em seguida, ela usa todo o seu poder para esmagar o pulso do homem, mas para seu choque, o homem nem se move. Ela olha para o homem nos olhos enquanto uma carranca se forma em seu rosto e ela solta seu aperto no velho. Depois disso, ela apenas se senta na mesa e pega outra xícara de sake e seu humor parece azedo. Ela também percebe que ninguém parece ter notado a troca. Ela toma outro gole de seu copo de sake. Você não deveria ser um Kage agora. Você realmente tem tanto tempo livre? Pergunta Tsunade sarcasticamente enquanto o velho se senta na frente dela, na mesma mesa. Lentamente o cabelo branco do velho fica preto e começa a crescer novamente, formando uma cabeça cheia de cabelo ligeiramente espetado para trás, e o rosto velho, rechonchudo e abaixo da média é lentamente reconstruído em um rosto bonito, com as tatuagens de Inuzuka em ambas as bochechas. Tsunade apenas suspira e bebe seu copo de café de uma só vez. Você não tem nada melhor para fazer do que me perseguir, Yami? Você não superou toda a sua fase de paixão agora? Você tem uns 24 anos agora. Diz Tsunade casualmente. Yami apenas dá de ombros enquanto chama a garçonete. Quando ela se aproxima, ela fica vermelha e diz: Olá, o que você quer que eu faça, Yami-sama? Yami sorri de volta para ela. Olá, querida. Você poderia me dar mais um pouco de você, com certeza. Diz Yami de forma sedutora. A garçonete apenas ri de Yami, ela aperta sua bochecha com a mão e se inquieta um pouco. Vamos lá, Yami-sama, se você diz coisas assim. Tsunade olha para isso e rapidamente fica irritada e... Ela bate o punho na mesa, olhando para Yami e a garçonete com um olhar irritado. Vão e peguem um quarto, vocês dois. A garçonete imediatamente se afasta, assustada com a aura que Tsunade estava liberando. Dê desculpe. Vou pegar o tê bom de sempre, Yami-sama. Enquanto a garçonete se afasta, Tsunade olha para Yami questionavelmente. Para um Hokage ocupado, você com certeza parece vir aqui com frequência. Enquanto Tsunade diz isso, ela está prestes a tomar outro gole de seu copo de sake cheio, mas Yami tira isso dela e bebe para si mesmo. Tsunade apenas suspira com isso em aborrecimento. Na verdade, eu sou o dono deste lugar, diz Yami presunçosamente. Por que não estou surpresa com isso? Suspira Tsunade, enchendo outro copo de sake para si mesma. Ela já sabe como Yami é, então ela não está tão surpresa com Yami sendo dona de muitos negócios. Ela sabe o quão ganancioso Yami pode ser. Na verdade, tenho 23 anos, mas acho que conforme você envelhece, começa a esquecer as coisas. Diz Yami, enquanto casualmente aponta para sua idade, que ao contrário de sua aparência, é de 40 e poucos anos. A sobrancelha de Tsunade se contrai levemente com isso. Suspiro, você realmente é sempre direto com palavras duras, Yami. Diz Tsunade sem muita vontade de falar com ele. Quando ela olha para ele, sempre se lembra de Ashi. Yami para com suas piadas e olha para Tsunade. Konoha precisa de você de volta. A mão de Tsunade para no meio do movimento quando ela está prestes a beber. Estou de férias. Os olhos de Yami imediatamente ficam frios e sua aura amigável muda, ficando fria. Foi quando Tsunade começou a rir. Ha 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 ha. Eu sabia. Yami para de repente ri. Você me pegou. Acho que tenho andado nervoso ultimamente. Ele entende que Tsunade apenas agiu de uma certa maneira para fazê-lo agir como ela queria. Tsunade ri disso também. Ela conhece Yami melhor do que qualquer um em Konoha, até melhor do que Orochimaru. Yami literalmente destruiu parte de sua espinha em algum acordo mesquinho quando Ashi estava vivo. Ela definitivamente pode adivinhar o que Yami fará se ela o recusar, ela não é tão burra. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo. Pensa Tsunade, ela sabe que assim que ela deixar Konoha, ela sabia que Yami iria novamente pedir que ela voltasse quando ele se tornasse Hokage. Yami apenas sorri com esse resultado. Ele estava pronto para destruir Tsunade e forçá-la a voltar para a vila.
Ela é um fator instável do lado de fora de Konoha. Sua mente é frágil e ela poderia ser facilmente manipulada. Yami não é alguém a quem você queira dizer não. Então Tsunade apenas levanta seu pequeno copo com sake e diz: parabéns por se tornar Hokage. Yami brinda com Tsuande. Que eu reine por muito tempo. Diz Yami com um brilho nos olhos, como se fosse uma piada interna que ninguém além dele pudesse entender. Capítulo 182. Enquanto Yami provocava Tsunade e brincava. Em Konoha, dentro de uma sala escura, Hiruzen, Orochimaru, Jiraiya e algumas outras pessoas que eram todas pessoas de diferentes posições políticas estavam por todo lado sentadas e conversando. Yami vai arruinar o espírito de Konoha se continuar assim. Konoha não é um lugar que trata seus ninjas como ferramentas que podem ser simplesmente doadas. Quem diz isso é Hiruzen abordando a situação ao seu redor. Algumas pessoas na reunião parecem inseguras sobre isso. Elas sabem que se fizerem algo, que seja contra os interesses de Konoha, Yami, então elas sabem que sofrerão acidentes. Elas sabem o quão perigoso Yami é, ele não tolerará nada que seja contra ele. A única razão pela qual ele ainda não eliminou Hiruzen, Orochimaru e Jiraiya é simplesmente porque eles são úteis para ele. Todos aqui sabem disso, mas eles ainda têm a coragem de se encontrar aqui. Então todos eles têm a bravura de até mesmo se posicionar contra Yami, o que é um feito em si. Yami é como o bicho-papão deles, alguém que pode matá-los a qualquer momento. É quando Orochimaru decide se recostar na cadeira. A influência de Yami é assustadora. Tenho tido cuidado de nem comprar as cadeiras em que estamos sentados ou as chances são de que ele teria investigado porque eu compraria algo assim. Todas foram feitas por alguns artesãos que fazem parte do Yami Lei Não Cautela, nossa organização que visa diminuir a influência de Yami no mundo. Enquanto Orochimaru diz isso, os outros membros e até mesmo Jiraiya ficam um pouco nervosos sobre isso. Afinal, eles notaram quanta influência Yami tem no mundo. É simplesmente assustador. Costumava haver alguns Zambu que costumavam dar a eles informações sobre Yami, mas todos eles sofreram acidentes no segundo dia depois que Yami se tornou Hokage. Quando Hiruzen vê isso, ele apenas se levanta e com uma voz cheia de confiança diz: não queremos que vocês lutem contra Yami de frente, ou se oponham diretamente a ele. Precisamos simplesmente diminuir sua influência. Além disso, se algum de vocês se sentir inseguro sobre isso, pode sair facilmente. Tudo o que pedimos a vocês é que não falem sobre nossa organização. Alguns imediatamente se levantam e vão embora, eles têm famílias e não querem arriscá-las indo contra Yami. Eles sabem como o clã Shimura acabou apenas pela associação com Danzo. Eles ainda foram massacrados mesmo após a morte de Danzo, embora pareçam baixas de guerra, não há necessidade de olhar muito para notar algo estranho acontecendo aqui. O clã Shimura também está fora de qualquer livro de história agora. Cada criança do clã Shimura que se formou na academia morreu durante a Terceira Guerra Ninja. Todos precisam pensar duas vezes antes de decidir se opor a Yami, afinal, suas famílias também estarão em perigo. Depois de 10 minutos, mais da metade dos membros na sala foram embora. Até mesmo alguns nobres que foram destituídos de suas posições só porque Yami precisava de suas terras. Então eles perderam tudo para ele. Mas eles ainda foram embora, seus rostos cheios de nervosismo. Eles perderam tudo para Yami. Mas eles ainda não querem perder suas vidas também. Hiruzen olha para as pessoas saindo e não consegue deixar de admirar um pouco a eficácia da maneira como Yami lida com as coisas. Ao contrário dele, Yami domina e não hesita em usar seu poder para manter alguém na linha, mesmo ameaçando suas famílias. Mesmo enquanto ele faz isso, não há muitas pessoas que odeiam Yami, e menos ainda que tenham coragem de enfrentá-lo. Enquanto olha ao redor, Hiruzen percebe que havia algumas pessoas que estavam inseguras. Há menos de 20 aqui. Isso é pior do que o esperado. Hiruzen faz uma careta. Por outro lado, Orochimaru olha para isso com um olhar calmo no rosto. Mas por dentro ele está jovial, ele pode ver o quão verdadeiramente eficaz o método que Yami usa para governar é muito eficaz. Como esperado, assim como tudo mais que ele faz, Yami é perfeito em governar também. Aquele homem me faz pensar em me tornar seu subordinado, mas infelizmente eu não sou alguém que segue os outros. Pensa Orochimaru, enquanto ele tem que se segurar para não sorrir. Ele nem mesmo se importa necessariamente com essa suposta organização, mas ele decidiu que desde que Yami se tornou Hokage ele se tornará um ninja desaparecido. Logo Yami começará a exercer domínio de controle sobre mim. Não me permitindo fazer mais nada, ele provavelmente me fará virar um de seus pesquisadores. Mas eu não seria capaz de fazer nada por mim mesmo sem Yami respirando no meu pescoço. Contempla Orochimaru, tentando prever qual seria a reação de Yami se ele ficasse em Konoha. Jiraiya, por outro lado, tem um olhar nervoso no rosto. Yami já pegou seu dedo mindinho. Ele sabe que nunca lhe dará outra chance. Mas ele ainda decidiu trabalhar contra Yami, ele viu suas verdadeiras cores. Mas ele também está nervoso, afinal, entre os ninjas S-Rank de Konoha, os mosquitos de Yami e outros métodos de espionagem são assustadores, especialmente com o dispositivo de rádio recém-lançado pela Inuzuka Corporation. Ele já usou isso antes para nos espionar de alguma forma. Não, essa é uma pergunta idiota. Ele provavelmente usou um rádio, que era indetectável naquela época. Droga,
Foda-se, aquele garoto é controlador ao extremo. Jiraiya pensa com raiva que o rádio não só deu a Yami muito mais controle econômico, como também trouxe algumas possibilidades assustadoras. Claro que agora que ele é Hokage, Sumi Inuzuka está no comando do clã Inuzuka e sua esposa, filha do Daimyo, está no comando da empresa. É como se Yami fosse deixar outra pessoa além dele controlar qualquer coisa. Pensa Jiraiya enquanto ele pensa em resultados diferentes. Eles tomaram todas as contramedidas contra a espionagem, mosquitos, pessoas e até mesmo enviaram um pulso eletrônico de chakra que desabilita rádios, e muitas outras precauções. Mas mesmo depois de tudo isso, mesmo que Hiruzen, Orochimaru e Jiraiya tenham assegurado aos outros que não há como Yami espionar isso, eles só podem esperar que seja verdade. Afinal, subestimar Yami é algo que nenhum deles jamais fará. Yami, por outro lado, estava apenas casualmente andando por Konoha com Tsunade ao seu lado. Ele teletransportou ela e Shizune de volta para Konoha. Agora ele está levando Tsuande para seu escritório, para atribuir a ela uma nova posição. Enquanto eles caminham, Yami apenas estende o braço em direção a Tsunade. Ela olha para o braço dele e suspira. Você sabe que as pessoas vão começar a falar se eu fizer algo assim? Além disso, você não é casado agora? O que sua esposa diria sobre isso? Yami apenas para nisso e olha para Tsunade e olha para ela como se estivesse olhando para uma pessoa estúpida, o que meio que irritou Tsunade. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o quê? Você é alguma fã da academia, que fica nervosa só de dar as mãos a um garoto, diz Yami, com um tom de brincadeira na voz. Tsunade suspira irritantemente e relutantemente ela agarra o braço de Yami com um pouco de força e o entrelaça com o dela. Yami apenas sorri levemente e Tsunade franze a testa em falsa irritação, ambos lembrando do passado. É quando Yami diz, Tsunade, capítulo 183. Yami apenas olha para Tsunade lembrando do passado, o jeito que ele costumava ser tão fraco e impotente. Ele não é mais assim, ele não tem rivais ou inimigos verdadeiros, assim como ele gosta. Ele nunca deixará ninguém ou nada evoluir para algo próximo de sua força. Ele não pode dizer que é amado por todos, mas até mesmo o melhor líder é odiado por algumas pessoas de seu povo. Ninguém pode ser amado por todos. Tsunade apenas olha para Yami, seu rosto bonito e não consegue evitar suspirar de tristeza. Yami sempre teve um rosto de aparência mediana quando era jovem, mas o rosto de Yami agora parece mais com a Shi. Ambos estão pensando no passado, Yami está pensando em seu eu passado que era fraco. Enquanto Tsunade está pensando em Ashi, finalmente ela olha para Yami, alguém que ela sabe que provavelmente sabe das coisas. Ela tem pensado em algo ultimamente, ela nunca foi uma bêbada ruim que estupra ou briga. Yami, murmura Tsunade baixinho enquanto caminham. HM? Yami apenas olha para ela quando a ouve chamar seu nome. Me diga uma coisa, diz Tsunade enquanto olha para os olhos de Yami. Seus olhos castanhos com confusão neles, travando nos olhos de Yami que estão sempre cheios de confiança e tem uma certa frieza sombria neles. Claro, Yami responde simplesmente enquanto se vira para olhar para frente. As pessoas ao redor dele estão apenas olhando para ele, algumas abaixando a cabeça, nem mesmo expressando nada sobre Yami e Tsunade entrelaçando os braços. De repente Tsuande percebe e olha para Yami. Então é um genjutsu, mas ser capaz de me cobrir sem que eu perceba. Ninguém vivo no clã Uchiha consegue fazer isso. Pensa Tsunade, não realmente surpresa que Yami tenha ficado ainda mais forte. A fome dele ainda está lá. Ele vai caçar por mais poder. Yami, você é realmente lamentável. Enquanto Tsunade pensa nisso, ela olha para Yami. Ela já sabe como a vida dele tem sido até agora. Sempre sozinho e as pessoas próximas a ele morrendo. Ela também quer ser como ele. Ter seu filho morto, mas mesmo depois disso, apenas continuar andando e seguindo em frente. Isso é inspirador de Yami. Ainda assim, mesmo pensando nisso, ela ainda reúne coragem para perguntar a Yami. Yami, me diga o que aconteceu naquela noite. Yami de repente se vira para olhar para Tsunade. Tsunade não consegue entender o que ele está pensando. Seus olhos frios e indiferentes sempre presentes olham para Tsunade. Suspirar. Yami apenas suspira um pouco e começa a andar novamente. Seus olhos fixos na frente dele. Você quer a verdade, ou apenas fatos simples? Enquanto Yami diz isso, Tsunade se lembra do que Yami disse sobre a verdade. Então ela simplesmente responde. Eu quero o fato. Por uma fração de segundo, um lampejo de diversão passa pelos olhos de Yami enquanto ele está prestes a responder. Mas duas pessoas familiares estão caminhando em direção a eles. Uma delas parece estar nervosa e com raiva. Eles são Orochimaru e Jiraiya. Orochimaru parece estar segurando Jiraiya. Me solta, Orochimaru, eu quero perguntar na cara da Tsunade se ela está transando com o Yami. Seu idiota, você quer perguntar agora? Este é o pior momento possível. Eu não ligo. Da próxima vez, em vez de perder o mindinho, você perderá a cabeça. Eu não ligo. Enquanto essa discussão continua, Yami apenas olha para Orochimaru e Jiraiya, que estão se aproximando enquanto discutem um com o outro.
Orochimaru está usando seu uniforme Jonin, enquanto Jiraiya está usando seu traje usual que consiste em um kimono verde de camisa curta e calças combinando, sob as quais ele usava uma armadura de malha que é visível em seus pulsos e tornozelos. Ele também usava protetores de mão, um cinto preto, sandálias de madeira tradicionais japonesas e um auri vermelho com 2 círculos amarelos em cada lado. Ele também está carregando um grande pergaminho nas costas e usava um protetor de testa com chifres com o kanji para óleo que denotava sua afiliação com o Monte Myoku. Orochimaru apenas suspira pela tolice de Jiraiya. Todos sabem o quão perigoso Yami pode ser e ele ainda foi confrontá-lo. Ele poderia até expor nossa aliança YMCA. Yami é alguém monstruoso. Não podemos subestimá-lo de forma alguma. Pensa Orochimaru, enquanto pensa em como sair dessa. Finalmente ele tomou sua decisão, e quando Jiraiya estava prestes a gritar com Tsunade, essa foi a primeira coisa que ele disse a ela nos últimos anos que não a viu. Mas ao contrário das expectativas de todos, Tsunade apenas diz: sim, eu e Yami estávamos em um relacionamento, mas não mais. Imediatamente Jiraiya fica paralisado em choque, incapaz de se mover e com a boca aberta. Tsunade então está prestes a cutucar Yami para acompanhá-lo enquanto eles caminham de mãos dadas, mas Yami não espera que outras pessoas o liderem. Ele é o líder, então ele controla a situação enquanto ele e Tsunade caminham para frente. Isso foi inesperado, diz Yami, enquanto ele tem que regular o genjutsu ao redor deles novamente. Era um genjutsu que é ativado com o som de seus pés batendo no chão. Ele também afeta apenas pessoas com uma quantidade de chakra abaixo do nível Genin. Tsunade apenas suspira. Eu já o calei dezenas de vezes anos atrás. Além disso, há coisas mais importantes para falar. Conte-me os fatos sobre a noite em que Ashi foi concebido. Yami olha para o céu quando ouve Tsunade perguntar novamente. Ambos descobrem num piscar de olhos e aparecem no escritório de Yami. O que há com todo esse teatro? Então havia algo errado naquela noite, ou Yami está apenas fazendo isso porque está entediado com os deveres de Hokage. Pensa Tsunade, tentando descobrir a verdade. Mas Yami, por outro lado, apenas caminha em direção à cadeira do Hokage e senta-se ali, deitando-se e colocando seus ouvidos na mesa vazia. Seu escritório não está cheio de papelada, ao contrário da época em que Hiruzen era Hokage. Embora Tsunade diga isso, Yami ainda estava pensando. Por que Orochimaru e Jiraiya que conhecemos eram clones das sombras? Eu não sabia disso. O que está acontecendo? Mas ele decide deixar esse pensamento para depois, pois ele apenas olha para Tsunade e diz: bem, o fato é que... Capítulo 184. Yami ponto de vista. Eu apenas olho para Tsunade enquanto me deito na minha cadeira confortável. Eu posso sentir meus clones por toda a torre do Hokage. Eles estão terminando alguma papelada e renegociando contratos da administração anterior e do Hokage anterior feitos. Sinceramente, nunca pensei nisso, mas estou melhorando com contratos e economia enquanto meus clones das sombras negociam coisas como essa. Meu patrimônio líquido é de cerca de 440 bilhões de ryu agora. Konoha está ficando cada vez melhor, e claro, mão de obra barata está sendo feita em outras terras onde é mais barata. Ah, eu amo o capitalismo. De qualquer forma, enquanto Tsunade espera uma resposta minha, eu penso na noite que tive com ela. Aquela costumava ser a melhor noite da minha vida, mas eu já tive melhores, quero dizer, até minha esposa é melhor que Tsunade. Mesmo que nosso relacionamento esteja um pouco encalhado ultimamente, especialmente com o nascimento de Kiba, e sim, ele também não era uma pessoa reencarnada. Eu tenho meus mosquitos de olho em cada recém-nascido em Konoha, e se eles sentirem qualquer anormalidade neles, isso será imediatamente relatado a mim. Eu até tenho alguns em outras vilas, mas infelizmente não posso acompanhar cada nascimento tão longe, afinal, ainda tenho que ter cuidado. Então me diga, por que o longo silêncio? Enquanto Tsunade diz isso, eu finalmente decido o que dizer. Obviamente não é verdade. Afinal, eu previ que Tsunade poderia sentir que algo estava estranho naquela noite. Eu apenas olho para baixo com pesar quando Tsunade pergunta isso. O dia em que Ashi foi concebido. Esse é o dia em que mais me arrependo. Meu controle sobre minha luxúria caiu e não foi só você que estava bêbado e pressionando para que algo mais acontecesse. Então não, você não fez nada como me estuprar. Enquanto digo isso, apenas suspiro pesadamente. Eu me levanto e caminho em direção a Tsunade, que não se sentou nem um pouco. Como estou ao lado dela, ela tem que olhar para mim, devido à minha altura. Ashi, nosso filho, já está morto, então supere isso, Tsunade. Eu disse a ela, enquanto colocava minha mão em seu ombro. Mas seus olhos, que agora estão presos aos meus, se estreitam. E uma carranca aparece em seu rosto. Seus olhos têm raiva por trás deles. Então o que fazer? Esqueça-o. Critica Tsunade, não querendo fazer algo assim. Eu apenas sorrio com isso, seguro sua bochecha e enxugo uma lágrima que estava prestes a escorregar de seu olho. Não, mas eu não sou alguém que fica pensando em coisas que não gosto. Você sabe o que eu faço com coisas que eu não gosto? Eu elimino e as oblitero. Obviamente eu não digo isso. Mas o que eu simplesmente decido dizer, eu as mudo. Tsunade parece confusa com isso, então decido explicar melhor a ela. Enquanto estudava ninjutsu médico, cheguei a uma revolução muito chocante, que a morte é apenas um estado de ser, não algo que se foi para sempre. Eu reviverei Ashi e então poderemos viver juntos como uma verdadeira família. Eu digo a ela enquanto a envolvo em um abraço profundo, agindo como se não tivesse notado seu olhar chocado. Então eu gostaria que você sorrisse um pouco mais, Tsunade. Então vamos lá, Tsunade, apaixone-se por mim.
Torne-se minha aliada, então eu não tenho que te eliminar, Tsunade. Eu sou um mentiroso, um ladrão, um amante e um trapaceiro. Então eu não vou te poupar, Tsunade, você se tornou uma incerteza. Esta é sua decisão. Você está comigo ou contra mim? Tsunade decide me abraçar de volta levemente. Eu sorrio com isso. Entendo. Então você pode viver, Tsuande, a menos que decida agir contra mim. Depois de toda essa aprovação, Tsunade decidiu que ela vai morar comigo e vai levar Shizune com ela também. Eu sei que Shiori, minha esposa, vai ser uma cadela sobre eu trazer 2 outras mulheres para nossa casa. Percebi que, embora ela esteja grávida do meu filho, ela tem planejado me deixar de alguma forma depois de me dar um filho. Droga, por que as mulheres não podem ser tão simples como em algumas fanfics da minha primeira vida? Apenas aceite e entre no meu harém, não cause tantos problemas desnecessários. Sumi e Shiori já estão brigando. Adicione Tsunade a isso e temos uma batalha a 3. Mas eu realmente não ligo para nada disso, afinal, elas são apenas minhas lindas bonequinhas. Suas vidas não têm importância nenhuma para mim. Mas meus filhos são diferentes, afinal, não quero que eles sintam que é ok tratar as mulheres como eu. Isso fará com que minhas filhas pensem que é ok ser inútil. Então eu costumo tratar minhas amantes bem e com amor quando elas estão por perto. Embora Tsumi ainda me ame incondicionalmente, ela foi criada para isso, afinal. Mas Shiori é um negócio totalmente diferente. Ela mal pode esperar para ir embora de mim, assim que ela vir uma parte do meu verdadeiro eu. E acho que terei que matá-la. HM. Parece que precisarei de uma nova segunda esposa, que mulher me dará alguma vantagem. De qualquer forma, é melhor lidar com um novo problema que está surgindo. O Jiraiya e o Orochimaru que eu e Tsunade conhecemos eram ambos clones das sombras. Por que algo assim aconteceria? Eu posso facilmente identificar clones de sombra devido a suas emoções não parecerem reais e suas almas serem inexistentes. Seria difícil para qualquer outra pessoa perceber, mas bem fácil para mim. Além disso, ninguém sabe sobre isso, então isso é uma bênção para mim. Eles podem ter apenas estado ocupados e enviado clones de sombra por aí. Mas, por que arriscar? Não sou arrogante o suficiente para pensar que sou onipotente em Konoha. Além disso, os mosquitos que seguiam os clones das sombras os seguiam como se fossem os corpos principais. Mordo meu polegar e quando uma gota de sangue aparece, faço 3 gestos e bato minha mão no chão. Jutsu de Invocação Reversa. Capítulo 185. Jutsu de Invocação Reversa. Imediatamente eu posso sentir minha posição mudar, e eu estou em uma árvore, com uma casa estranha se construindo na minha frente. Bem, não é uma casa na árvore, na verdade, eu posso ouvir a música vindo dela e a placa que mostra um mosquito com uma cerveja na mão, mostra que é na verdade um bar. Essa foi uma ideia sugerida por Shiro, sobre como manter as invocações relativamente felizes. Além disso, eu já tenho muito dinheiro, então comprar os materiais para os edifícios não é realmente um problema para mim. Eu só permiti isso porque, embora Shiro seja um bêbado, degenerado, canalha, pecador, drogado, bastardo, ele ainda terá boas ideias como essa de vez em quando. Eu simplesmente vou em frente e abro a porta. Imediatamente uma música alta atinge meus ouvidos, meu olho apenas treme um pouco. Ao entrar no clube, vejo muitas criaturas diferentes, de moscas, vagalumes e até mesmo algumas criaturas estranhas parecidas com pássaros. Ao me verem, seus rostos imediatamente se transformam em um de terror absoluto. Embora a maioria deles sejam insetos e alguns sapos, não sapos, de vez em quando ainda consigo ver o olhar aterrorizado que eles têm em seus rostos não humanos. Afinal, como governante do pântano de sangue, não sou conhecido por tolerar algumas coisas, especialmente para alguém que gerencia minha rede de espionagem. Eles imediatamente abaixam a cabeça. E a Misama. Eu apenas aceno para eles, mas continuo andando para frente sem pensar 2 vezes neles. Finalmente, quando chego ao quarto, a música parece estar alta. Eu vejo a nojenta mulher mosquito dançando em um poste de stripper, mas todos os outros param imediatamente quando me veem. Vejo que a sálvia mosquito parece bêbada. Quando ela me vê, ela simplesmente pula do poste de listras e se aproxima de mim e me abraça com seus braços nojentos. E imediatamente ela diz: Yami-sama, eu te amo. Quando ouço isso, o jeito que ela fala me irrita. Ela acha que seu corpo nojento de mosquito pode me seduzir. Então eu simplesmente dou um soco na parte inferior do corpo dela antes que ela perceba. Ela cai no chão. Diz a garota mosquito, confusa com o que aconteceu. De repente seus olhos se arregalam enquanto ela olha para a parte inferior do corpo. Eu apenas estreito meus olhos com isso. Por que seus mosquitos não me informaram que Jiraiya e Orochimaru estavam tramando algo? Ponto de vista geral. Eu não sei, Yami-sama, juro que não sei de nada. Diz a garota mosquito em pânico total. Sua mente já instintivamente expulsou o álcool de seu sistema. Ela pode ver que Yami pode decidir matá-la. Por outro lado, Yami apenas olha para ela com um olhar frio nos olhos. Entendo, então você, como minha principal fonte de informação, não sabe o que está acontecendo. Bem, agora, eu me pergunto quão útil informante você é agora. Imediatamente a mosquito sábio sente calafrios por todo o corpo assim que ouve a palavra útil dita por Yami. Ela sabe que Yami a eliminará se ela não for mais útil para ele. Yami imediatamente desapareceu de seu campo de visão e foi então que ela sentiu uma pressão poderosa atrás da cabeça, enquanto sua cabeça é batida no chão, criando uma pequena cratera no chão enquanto o prédio inteiro treme. Talvez se você não estivesse brincando aqui você saberia que algo estava errado. Você realmente quer morrer tanto assim?
diz Yami, enquanto seus olhos não têm emoção neles enquanto ele olha para a garota mosquito. Ele empurra a perna com um pouco mais de força e o crânio do mosquito sob seu pé começa a fazer sons de estalo e está quase prestes a ceder e esmagar o crânio do mosquito sábio. Vejo que você precisa de um substituto então. Você tem um mês para encontrar um substituto, ou será torturado até a morte. Depois deste mês, você pode cometer suicídio ou ser torturado até a morte. Diz Yami, como se fosse um fato sem espaço para discussão. Ele então tira o pé da cabeça dela. Assim que ele faz isso, os outros animais invocados apenas olham para isso com rostos cheios de medo. Isso mostra a eles que Yami pode eliminar alguém como sábio mosquito, que é muito importante para ele e sua rede geral de informações. A sábia mosquito empurra a cabeça para fora do chão. Seus olhos estão opacos, sem acreditar em sua situação atual. Ela simplesmente passou de se separar feliz de seus amigos para estar morta em um mês. Ela sabe que não há como escapar de Yami, será inútil. Ela sabe que Yami provavelmente colocou tantas contramedidas contra algo como sua traição. Isso não pode estar acontecendo. É assim que eu vou morrer. Pensa a sábia mosquito enquanto tenta se levantar, mas se lembra de que não tem pernas e que Yami simplesmente as arrancou. Enquanto Yami se afastava, ele apenas disse: o pântano de sangue não é um lugar onde eu permito coisas como livre escolha. Aqui, ou você é útil para mim ou está morto. Ele então olha para uma das moscas gigantes do tamanho de um humano ao redor e diz: você, notifique seu sábio das moscas que elas agora estão encarregadas de espionar. Como Yami diz, o sábio mosquito sente desespero abjeto. Yami sabe que seu sistema espião pode funcionar sozinho, mas se os mosquitos ainda podem ser distraídos por coisas como clones de sombra devido a eles terem quase a mesma assinatura do original. Mas se o sábio mosquito estivesse observando, isso não teria acontecido, e ela viveria muito mais tempo. Yami então desapareceu imediatamente em um clarão negro, mas mesmo assim, ninguém ousou falar com medo absoluto por Yami. Yami ponto de vista. Fazer do mosquito sábio um exemplo foi uma decisão calculada. Embora eu parecesse bravo, eu não estava realmente. Afinal, a raiva nubla seu julgamento, mas o meu não estava nem um pouco. Eu mostrei domínio ali, porque não quero que minhas invocações me tratem como as invocações do sapo tratam Jiraiya e no futuro, Naruto. Eles são meus servos e animais de estimação, não o contrário. Eles fazem o que eu quero e seguem minhas ordens. Eles são como meus empregados, eles trabalham para mim e eu os deixo manter suas vidas. E esse é um trabalho bem pago. Afinal, não há muitas coisas que valem mais do que a vida, para a maioria das pessoas pelo menos. Suspirar. Por que as pessoas não conseguem trabalhar com 100% de eficiência sem serem ameaçadas? Quero dizer, eu as trataria bem e com amor se trabalhassem mais, mas isso é mentira. Trate seus funcionários com gentileza e eles vão pisar em você? Acho que terei que investigar eu mesmo esse caso para ver o que Orochimaru e Jiraiya estão fazendo. Capítulo 186. Assim como esses 4 anos se passaram, Yami agora tem 27 anos. Konoha é um lugar totalmente diferente do que parecia mais uma cidade moderna com todos os prédios altos e dezenas de arranha-céus. O Hokage era um desses arranha-céus com 130 andares. Konoha já se tornou uma espécie de potência por si só, mesmo sem a Terra do Fogo. Seu poder econômico se tornou assustador. Seu Hokage, Yami Inuzuka, foi creditado a ele. O Hokage agora tem tanto poder quanto o Daimyo. Felizmente, parece não haver conflito entre os dois ou as pessoas podem estar preocupadas. Bem, eles sabem quem vencerá, será Yami Inuzuka. Ele tem uma taxa de aprovação de 91%. Ele tirou tantos nobres do poder e colocou pessoas inteligentes lá que aumentaram a economia local em mais de 900% em apenas 4 anos. O exército de Konoha também nunca foi tão forte. Muitos novos talentos surgiram, embora a maioria deles seja do clã Inuzuka. Mas ninguém questiona isso, e se questionam, eles geralmente sofrem acidentes fatais. Como genro do Daimyo, Yami teve um filho com sua esposa. Embora existam rumores de que ele anda dormindo por aí, aos olhos do público são apenas isso, rumores. Dentro do arranha-céu Torre Hokage, Yami está atualmente bebendo algo que parece vinho, suco de uva. Ele apenas olha para Konoha abaixo dele, que, embora ainda seja chamada de vila, Konoha não é uma cidade com décadas acima de seus pares. É a vila número 1 em economia, exército, população, crescimento e qualquer outra coisa que alguém possa pensar. Finalmente, tenho tudo sob controle. Pensa Yami, enquanto um sorriso aparece em seu rosto. As 5 grandes vilas ninja são apenas isso no nome. Konoha está acima de todas elas. Seus planos foram perfeitos. Ninguém aqui está para se opor a ele. Nenhum inimigo oculto. Ele tem centenas de planos para o futuro. Todos estão dançando na palma de sua mão, tudo sob controle. As pessoas amam Yami, pois ele melhorou Konoha de uma forma tão grande que algumas pessoas o chamam de Hokage perfeito, e nenhum escândalo jamais foi revelado. Além disso, seu poder político cresceu para algo inigualável. Organizações secretas como a YMCA foram cuidadas por Yami, tendo a organização infiltrada por dentro. Ele não a eliminou, afinal ele teria uma organização contra ele que ele pode controlar do que uma que ele não pode. Hiruzen e Jiraiya estão comandando a organização, Orochimaru tendo se retirado, para se concentrar em seus experimentos. A organização YMCA nunca realizou nada, e não limitou o poder de Yami de forma alguma.
Quando Orochimaru viu isso, ele imediatamente percebeu que essas dificuldades técnicas e atrasos ele imediatamente deixou. Ele já percebeu que Yami já está sob o controle dela. Orochimaru está atualmente em um de seus laboratórios. Ele está, na verdade, fora da Terra do Fogo, em uma missão, sabendo que em qualquer lugar da Terra do Fogo ele estará sob os olhos e controle de Yami. Eu deveria fugir de Konoha logo e me tornar um ninja desaparecido. Não sobrou nenhuma outra escolha, já estou pressionado a entrar no novo departamento de pesquisa. Pensa Orochimaru enquanto suas sobrancelhas franzem, ele precisa se animar para ter coragem de fugir de Konoha. Ele sabe que Yami vai começar a caçá-lo imediatamente. Se ele começar a me caçar, não tenho nem 10% de certeza de que possa escapar dele. Yami ficará como um louco, ele me perseguirá até os confins do mundo. Mas se eu ficar de cabeça baixa por 4 anos após a fuga, ele deve deixar sua caça se dissipar. Só posso esperar que ele se canse de me perseguir, ou terei que correr pelo resto da minha imortalidade. Contempla Orochimaru, tentando prever se ele será capaz de ultrapassar Yami. Por outro lado, mesmo com toda essa trama circulando, nas favelas da cidade, onde geralmente vivem as famílias de baixa renda, há um clube de striptease de qualidade surpreendentemente alta, chamado A Pele de Shiro Cheira Bem. Há alguém que está vivendo sua vida vagarosamente, sem se preocupar com tramas, planos ou assassinatos. Ele é apenas um simples cão de pelo branco. Ele está apenas de pé em um sofá confortável. Havia algumas garotas de cachorro e gato ao redor dele. Shiro parece estar babando. Na verdade, são todos gatos ou cachorros que podem usar o jutsu de transformação. Então, pessoas com gostos peludos aparecem aqui. Shiro já fez um acordo com as invocação de gatos. Quando ele quer, ele pode ser surpreendentemente convincente. Quando você vive com Yami a vida toda, você pega algumas coisas. Espera, eu consigo pensar direito de novo. Eu preciso de mais álcool no meu sistema então. Pensa Shiro, enquanto ele está ficando um pouco sóbrio. Ele não fica sóbrio há 2 anos. A última vez que ele ficou sóbrio foi quando ele teve que pedir a Yami um pequeno empréstimo de 50 milhões de ryu para abrir seu clube de striptease dos sonhos. Claro que ele gastou 40 milhões em uma farra de 1 ano de prostitutas e cocaína, mas depois disso ele estava pronto para deixar para trás seus caminhos errantes e se estabelecer. Ele estava ficando bem velho, então ele se estabeleceu abrindo um clube de strip. Então ele não precisa mais ficar sóbrio quando tem que pedir o cheque mensal de Yami, ele é autossuficiente agora. Ah, essa é a vida, estou vivendo o sonho. Pensa Shiro. Ei, Shikuba, venha lamber um pouco de mel dos meus peitos. Shiro chama uma garota gato. Mas nas outras terras elementais, na Vila da Pedra Oculta, o Tsuchikage e os anciões se reuniram aqui para discutir o tópico de Yami no Zuka e a recente ascensão de poder de Konoha. Onoki apenas olha para os anciãos e pega um pergaminho e o joga na direção deles para que leiam. Esta é a última informação que nossos espiões de Konoha nos enviaram. Diz Onoki com uma expressão extremamente irritada no rosto. Quando eles abrem a mensagem, os anciãos imediatamente franzem a testa enquanto leem a carta. Olá, Yami aqui. De qualquer forma, esse espião foi morto e torturado para obter informações também. Esse durou 3 dias. Ok, quem estou brincando, ele durou tipo 2 minutos. Tínhamos um Yamanaka na cena. PS, ainda aberto para um acordo comercial? Estou, isso é certo. Imagine só, Konoha tendo Iva sob seus pés. Quero dizer, nós como aliados iguais. A carta continua com mensagens escritas pela metade. Há até algumas manchas de comida nela, mostrando que Yami estava escrevendo isso enquanto comia provavelmente. Eles imediatamente pensam em atacar Konoha e começar outra guerra. Mas esse pensamento é extinto assim que surge. Konoha é muito mais poderosa agora que Yami está no comando e atacá-la seria idiota. Como ao contrário de Hiruzen, se Konoha vencer a guerra, Yami estará destruindo as outras terras como se estivesse cortando um bolo. Ele definitivamente não seria educado sobre isso. Esse é o medo que os impede de começar outra guerra. Eles sabem que com Hiruzen, eles só precisam agir com raiva e Hiruzen vai ceder porque ele não quer continuar a guerra. Mas, Yami é uma história totalmente diferente. Capítulo 187. Yami. Ponto de vista. É realmente incrível ver os resultados das minhas ações. Konoha está mais forte do que nunca, principalmente devido ao meu conhecimento de economia e tecnologia. Eu apenas suspiro e vou embora da janela e volto para minha mesa. Surpreendentemente, tenho muito mais tempo livre como Hokage do que quando eu era um ninja S-Rank comum. Meu escritório tem um sofá de um assento com minha mesa sendo larga e bem refinada, e então tem o pergaminho proibido. Honestamente me surpreendeu um pouco. Na história, quando Naruto pega o pergaminho proibido, ele aprende o jutsu do clone das sombras. Parece que só existe um pergaminho proibido. Mas na verdade, cada técnica proibida em Konoha tem seu próprio pergaminho. Então mesmo que alguém conseguisse roubar um, seria apenas uma técnica. Eles são todos de certa forma falsos. Dizem que Orochimaru leu o pergaminho proibido, mas ele só conhecia o Edo Tensei. Ele provavelmente presumiu que o do escritório do Hokage é falso, e pensou que encontrou a localização do verdadeiro que na verdade tinha o Edo Tensei. Eu sabia, ninguém é realmente burro o suficiente para colocar todas as suas técnicas em um pergaminho proibido. E somente o Hokage conhece todos os locais seguros dos pergaminhos proibidos. O segundo foi realmente inteligente ao inventar uma ilusão tão inteligente de esconder pergaminhos. Finalmente vou e sento no meu confortável sofá. Sorrio um pouco ao ver a sombra que minha mão projeta. Eu não queria ser Hokage para tornar Konoha melhor ou algo assim.
Eu não poderia me importar menos com Konoha. Mas o lugar é minha base de operações onde eu tenho poder absoluto, então eu vou mantê-lo. Mesmo com o ataque das 9 caudas, tudo foi planejado, Minato e Kushina morrendo também estava tudo de acordo com o plano. Se algum deles sobrevivesse de alguma forma, eu os teria eliminado. Eu não odeio nenhum deles. Mas eu preciso manter pelo menos uma aparência do que o futuro será, afinal. O conhecimento do futuro é minha arma definitiva, e eu não vou desistir dele apenas por Minato ou Kushina. Quero dizer, claro que Naruto não terá paz, e eu deveria me importar? Parece mais um problema de outra pessoa do que meu. Eu também deixei o ataque das 9 caudas destruir muitos dos negócios que tenho em Konoha. Afinal, seria suspeito se eu de alguma forma salvasse meus negócios ou vendesse negócios bem-sucedidos antes que as 9 caudas atacassem. Quer dizer, eu sei que mudei algumas coisas, mas isso não significa que o futuro mudará tão drasticamente como os Otsutsuki atacando agora. É simplesmente lógico, embora eu tenha planos caso isso aconteça. Afinal, não custa nada estar preparado para coisas assim. Enquanto todos os outros estão jogando xadrez e se preocupando com o fato de eu ganhar mais poder no lado político, eu realmente não me importo com poder político. Neste mundo, a violência é o poder máximo. Olho para a sombra que minha mão projeta no chão enquanto agito. Lentamente a sombra se move sozinha como se tivesse uma forma física. A técnica Nara, eu já a aprendi. Também aprendi as técnicas da mente Yamanaka e até mesmo as técnicas Akimichi Yang como o Jutsu de expansão corporal. Realmente qualquer técnica em Konoha eu já a aprendi. Eu já aprendi a do Tensei e também aprendi a técnica da imortalidade que Orochimaru usa. Eu uso um fio de sombra para chegar perto do meu rosto e então eu perfuro meu cérebro. Então uso o tentáculo da sombra para embaralhar meu cérebro. Ah, essa dor é tão incrível. Eu não posso morrer. Ha ha ha. Ha ha ha. Essa dor de sentir meu cérebro embaralhando. Não sou masoquista, mas isso é incrível. Usei a técnica de Orochimaru para imortalizar minha mente. A única maneira que realmente sei como é possível me eliminar agora é usando o selo da morte do ceifador. Eu já aprendi tantas técnicas proibidas de ninjutsu rank S, e eu fiz isso de forma inteligente. Eu me tornei Hokage, então ninguém pode me dizer que eu não posso aprender essas técnicas. Esse sempre foi meu plano, com 100% de benefícios para mim e quase nenhuma desvantagem para mim. De repente ouço uma batida na porta. Imediatamente retiro o tentáculo da sombra do meu cérebro e o deixo se regenerar, pois em uma fração de segundo ele se cura completamente e até meu cérebro volta à forma perfeita. HM. Em breve implementarei o Byakugan, já que não importa o que aconteça, não posso ter nenhum dano cerebral agora. Entre. Eu digo enquanto tiro alguns papéis e ajo como se estivesse trabalhando. É quando minha secretária loira gostosa, ela usa um terno de negócios. Ela é uma Yamanaka. Eu já a fudi. Eu poderia fazer outra rodada com ela. Mas agora não é o momento de fazer isso de novo, pois vejo uma criança de cerca de 4 anos se escondendo atrás dela, envergonhada. Eu apenas sorrio docemente e digo, quem é o rapazinho que você trouxe com você, Inami-chan? Ela apenas levanta uma sobrancelha questionadora para isso. Eu apenas estreito meus olhos para ela. Que vadia, você estava literalmente engasgando com o meu 2 horas atrás. Então não haja como uma cadela irritante. Ela apenas suspira com isso. Sim, eu a fiz ficar de olho em algumas coisas por aqui e o garoto atrás dela, sim. O garoto atrás dela é um Naruto de 4 anos. Sim, já que Hiruzen já anunciou que ele era o Jinchuriki da 9 caudas, ele não teve um caminho fácil. Mas os Inuzuka são sempre legais com ele, então isso não o afeta tanto quanto afetava em Canon. Também Kiba e meu outro filho que tem a mesma idade que ele, eles são amigos. Além disso, alguns outros órfãos são bons amigos de Naruto. Então tem isso, também um monte de propaganda que eu regularmente enfio goela abaixo das pessoas. Afinal, eu controlo todos os canais de notícias em Konoha. Foi quando Inami entendeu o que eu quis dizer e gentilmente empurrou Naruto para frente. Naruto-chan, diga olá para Yami-sama. Ele é o Hokage. Naruto ainda parece nervoso, então Inami decide continuar dizendo. Ele também é pai de Niri e Kiba. Quando ela diz isso, Naruto parece perder um pouco do nervosismo e diz, oi senhor Yami. Eu apenas sorrio para ele. Seu cabelo loiro e bigode o fazem parecer um animal de estimação. Reencarnação de Azura, você será muito útil para mim. Capítulo 188. Ponto de vista geral. Yami apenas olha para Naruto, com um sorriso doce no rosto. Bem, olá Naruto. Inami me disse que você quer ser Hokage no futuro. Esse é um sonho bem corajoso. Enquanto Yami diz isso, o rosto de Naruto se ilumina e ele responde. Senhor, sim senhor. Eu quero ser o Hokage. Yami apenas ri disso. Hahaha, eu sei que sua estrada será difícil, pequeno Naruto. Mas tenha certeza de que você pode vir e me pedir ajuda a qualquer momento. Afinal, ninguém se torna Hokage sem amigos e aliados. Até eu tenho pessoas que são queridas para mim e em quem confio. Naruto, de 4 anos, imediatamente se sente inspirado por isso. Pessoas em quem você pode confiar, hein? Pensa Naruto, chegando imediatamente à conclusão. Eu quero ter isso também. Então, o que tem te preocupado, Naruto? Pergunta Yami, agindo como se não estivesse totalmente ciente da situação e como se não espionasse Naruto 24 horas por dia. Quando Yami diz isso, Naruto parece nervoso por um tempo, mas no final ele ainda decide dizer, o não é nada. Naruto olha para o lado, envergonhado. Inami apenas sorri gentilmente com isso. Ele só queria te conhecer, Hokage-sama. Não é nada tão drástico.
Então, obrigada pelo seu tempo, Yami. Enquanto ela diz isso, ela percebe que acidentalmente chamou Yami tão casualmente, mas ambos fingem que estão tranquilos. Como se não tivessem notado, então Naruto não daria atenção a isso. Naruto assente com a cabeça e volta a se esconder atrás de Inami. Yami apenas sorri com isso enquanto Inami e Naruto saem do escritório dele. Yami ponto de vista. Depois que eles saem, eu imediatamente crio um clone de sombra para tomar meu lugar e eu me teletransporto de volta para minha casa, onde não há ninguém lá dentro no momento. Eu apenas caminho casualmente em direção ao meu laboratório na entrada do porão. E como de costume, depois de muitas verificações de segurança para confirmar que era realmente eu finalmente entrei. Eu vejo os corpos de diferentes pessoas clonadas. Finalmente descobri como criar vida, de certa forma. Eu apenas clono a pessoa e uso o chakra de outra pessoa para criar uma alma, ou mais como criar um clone de sombra que inibe os corpos físicos. Então, mesmo se eles forem atingidos ou mesmo se o original morrer, eles não vão dissipar. Honestamente, isso só foi possível devido à nova compreensão e perspectiva da vida e da morte que as técnicas proibidas do Ranking S me deram. Então agora eu já posso criar vida. Bem, mais como clones, mas tanto faz. Quase a mesma coisa, afinal eu posso ajustar a idade do clone que eu quero fazer enquanto crio. Embora eu tenha algumas medidas contra a traição, eu nunca farei um clone de mim mesmo, porque sei que ele tentará me eliminar imediatamente, ou tramará contra mim pelas minhas costas. De qualquer forma, enquanto caminho por aqui, passo pela sala dos clones Uchiha, finalmente chego à sala dos clones Hyuga. Vejo uma dúzia ou mais de indivíduos flutuando em cápsulas cheias de líquido verde. Tenho algumas cápsulas menores com Byakugans nelas. Então é quando vou e pego um par delas. Faço 3 clones de sombra e deito na mesa de operação. Meus clones sabem o que fazer, pois o sinto abrindo lentamente minha testa e fazendo 2 buracos na habilidade para que eles se encaixem lá. Mas antes de colocarem o Byakugan, eles primeiro conectam o cérebro com os olhos. Depois disso, com minha regeneração, em 20 segundos estou pronto para usar meu novo Byakugan. Conforme eu o usava, eu me sentia estranho, raio-x e visão quase 360 graus. Embora pareça que ele se estende apenas por 500 metros. Bem, isso pode ser facilmente consertado, mas, droga, eu realmente consigo ver os movimentos das pessoas ao redor. Embora, infelizmente, devido ao meu Fuinjutsu ao redor da sala, fique confuso olhar para dentro com um Byakugan, porque eu já tenho contramedidas contra isso e embaçar qualquer coisa, mas ainda consigo ver claramente fora da sala subterrânea, o que é meio estranho. Já se passaram 2 meses, e é quando o alcance do meu Byakugan está em torno de 1,5 quilômetros. Algo interessante acontece, os delegados de como vêm. Eu já sei que eles podem tentar sequestrar Hinata, mas quem sabe? Meu poder não é à toa, afinal. As pessoas têm medo de tomar certas ações só por minha causa. Atualmente estou aqui, sentado com os delegados do Kumo, somos 3. Todos eles parecem ninjas de meia-idade comuns. Okage-sama, eu sou Kain, vou supervisionar a assinatura do contrato e confirmar com Raikage-sama, diz o homem de meia-idade magro e inteligente. Eu apenas concordo com isso. Eu já sei do que se trata o contrato. 5 dias se passaram, e não há problema. Como não ousou agir de outra forma que não fosse civilizada? Uau, a liderança de Hiruzen deve ter sido péssima. Quer dizer, em Canon, como veio aqui para assinar um acordo, eles quebraram o acordo tentando sequestrar Hinata, então o sequestrador deles foi morto. Em vez de se recusarem a se associar ao sequestrador, eles assumiram e até fizeram Hiruzen entregar a eles aquele que eliminou o delegado. Isso é o máximo de babaca que você pode ser. Não é de se espantar que ele teve que renunciar como Okage, ele é fraco e não um negociante forte. Suspiro como esperado, estou mudando as coisas sem nem querer. Como não sou fraco como Hiruzen, as pessoas não ousam fazer algo contra Konoha quando sou líder. Quero dizer, Hiruzen permitiu que Danzo orquestrasse um assassinato contra ele e embora tenha falhado, ele não fez nada a Danzo e o deixou escapar impune. Conforme outro mês passa, Itachi parece se formar na academia. Isso foi tão interessante quanto esse mês tinha sido, mas ainda assim, tenho que completar outro procedimento hoje. Isso me permitirá mudar de um simples homem humano para algo mais. Agora que o cubo vermelho está completo, agora só preciso ser delicado com ele. Eu apenas caminho em direção ao meu laboratório e deito enquanto 5 dos meus clones de sombra iniciam o procedimento que me deixará pelo menos 2x mais forte. Quando começou, pude senti-los raspando minha cabeça primeiro e desenterrando o crânio. Lentamente pude sentir diferentes visões aparecendo ao redor da minha cabeça. Sim, eu já coloquei Kamui e diferentes Sharingan por todo o meu crânio com diferentes habilidades do Mangekyo e conectei todos eles ao cérebro, permitindo-me usar múltiplas habilidades do Mangekyo. Ao me levantar, olho para um espelho e vejo um homem de pele clara, com cabeça calva e olhos trêmulos ao redor da cabeça. Isso, era eu. Isso honestamente parece grotesco. Então, um jutsu de transformação depois, pareço exatamente como eu era normalmente. Bem, é isso? É quando desfaço a transformação e volto ao meu eu grotesco e retiro o cubo vermelho. É hora de usar essa coisa em mim agora. Capítulo 189. Olho para minha aparência monstruosa com meu Byakugan. Por toda minha cabeça Sharingas e meu cabelo caiu todo devido ao estresse que meu corpo está devido à massa de limites da linhagem dentro dele. Há até alguns fios de cabelo ao redor onde não há olhos no topo da minha cabeça.
Droga, eu pareço muito feio. Como esperado, meu corpo já está chegando ao limite. Ninguém pode crescer infinitamente, nem mesmo Kaguya ou qualquer um. Há um limite e suas próprias células começam a morrer, incapazes de lidar com seu próprio poder. Mas como isso já foi previsto, tomei medidas contra isso, afinal não pretendo parar de ficar mais forte. Como sempre, onipotência não é algo que se pode obter sem nenhum trabalho. De qualquer forma, minha aparência feia pode ser facilmente alterada. Além disso, mesmo que não fosse consertada, se me desse um aumento significativo de poder, eu não necessariamente me importaria. Afinal, de que vale a aparência se você tem o poder de fazer o que quiser? Você quer uma mulher bonita, apenas pegue-a. Não precisa perguntar ou se importar com o que ela pensa. Alguém despreza você por causa da sua aparência. Isso é fácil, apenas elimine-o. Por que eu me importaria com o que os outros pensam deles, se isso não me dá uma vantagem? Suspirar. Mas ainda assim, enquanto me deito no médico e meus clones olham para mim, não consigo deixar de pensar na dura estrada que tive que trilhar para chegar aqui. Felizmente, tive a vontade de nunca vacilar em meus objetivos. Agora sou poderoso, posso dizer isso com confiança, pelo menos. Obviamente, nem sempre tomei as melhores decisões, mas sempre tomei a melhor decisão possível com o conhecimento que tinha na época. Então, agora sou a pessoa mais poderosa em todas as nações elementais. Em breve eliminarei o Daimyo e todos os seus filhos, colocando meu filho com Shiori lá. Coloquei minha mão no peito. Meus dedos afundam facilmente na minha carne. Conforme eles afundam mais na minha carne, minha mão afunda profundamente até meu pulso. Eu puxo o cubo vermelho e jogo em direção a um dos meus clones e aceno para ele. Minha tolerância à dor realmente ficou monstruosa. Eu consigo lidar com tanta dor e nem vacilo agora. Uma comparação com minha primeira vida. Os clones começam a colocar tubos em mim, enchendo meu corpo com nutrientes, dando a ele as proteínas necessárias para o crescimento e a cura. Meu corpo monstruoso faz o resto, pois imediatamente começa a liberar vapor, já em um estado de pré-cura. Lentamente, um dos meus clones de sombra controla o cubo enquanto o Fuinjutsu começa a girar em torno dele. Lentamente, uma energia estranha é criada pelo cubo e, como uma explosão, a energia flui para dentro de mim. Posso sentir imediatamente as mudanças no meu corpo. Estremeço um pouco, mas a dor não é tão ruim. Todos os pelos do meu corpo começam a cair e minha pele começa a rachar. Suor preto e oleoso sai da minha pele. Meu corpo começa a ficar cada vez mais fino. Até que parece apenas pele e ossos, até os músculos de constituição dura se deterioram. Este cubo tem muitas habilidades dos inúmeros tesouros que absorveu, mas sua principal habilidade é evolução. Ele força as células do corpo a evoluir. Com a alma do Zero Caudas como condutor, é de certa forma algo que força o corpo a evoluir para sua forma perfeita disponível a ele. Lentamente meus músculos começam a se desenvolver, a uma velocidade que é visível ao olho normal. Como vermes rastejando abaixo da minha pele, meu corpo começa a se curar e a repará-lo. Sangue preto flui dos meus olhos, nariz e boca. Um dos clones acena para outro e diz, isso é nojento. O outro apenas lhe lança um olhar de soslaio, bem, mais como um olhar penetrante, enquanto ele diz, calha a boca. O outro clone parece um pouco abatido e concorda. Só estou tentando aliviar o clima. Bem, você está fazendo um trabalho de merda. E se morrermos? Não nos distraia mais, ou fique quieto ou saia. Você é uma monstruosidade. Ponto de vista geral. O procedimento leva 2 horas para ser concluído. No final, Yami está cercado por pele descamada. Ele sorri para isso. Ele tem uma pele extremamente pálida como se estivesse pintada de branco. Ele também não tem nenhum pelo no corpo. Merda. Eu nem pareço mais humano. Ele então menciona um de seus clones para esfaqueá-lo. Eles obrigam e a kunai fica presa na pele forte. O clone empurra um pouco mais e finalmente consegue tirar um pouco de sangue. Yami sorri com os resultados. O cubo da evolução parece ser tão útil quanto o esperado. Este é o limite atual do meu corpo atual. Contemplando Yami, ele apenas dissipa todos os seus clones. Ele se levanta e sente que seu chakra cresceu exponencialmente. Seu corpo natural está além do que é imaginável para um humano normal. Chakra é milagroso e tem muitos jutsus diferentes que podem ser usados com ele, que você pode dizer que as técnicas são infinitas. A evolução é algo que é possível, especialmente com a alma do Zero Caudas que pode criar chakra escuro que força a mudança no corpo de alguém. Yami simplesmente fecha os olhos e respira fundo. Lentamente sua cabeça careca é preenchida com cabelos pretos e os olhos são todos arrastados para dentro de seu crânio. Lentamente sob sua pele, ele cria um tipo de exoesqueleto. A cor de sua pele muda e seu rosto volta ao normal, ele pode manipular cada célula de seu corpo. Posso ainda ser chamado fisicamente de humano? Contempla Yami, seu corpo já funciona de forma tão diferente de um humano diferente que os cientistas amariam de secá-lo. Especialmente suas células, elas têm uma vitalidade ainda mais forte do que as células Hashirama. Então as recém-chamadas células Yami são ainda mais difíceis de integrar com outra pessoa. Claro que seu corpo está ainda melhor agora, suas células podem lidar com sua própria energia agora. Embora ele não vá receber nenhuma nova linhagem, ele não quer um colapso celular ainda. Só preciso conseguir um corpo Otsutsuki e ficarei dourado, pensa Yami, imaginando como seus corpos reagirão ao cubo da evolução.
Assim 2 meses se passaram e Yami está atualmente em seu escritório, e Nami, sua secretária Yamanaka, está debaixo de sua mesa com o seu na boca. Yami tem os olhos fechados e está assistindo às memórias de sua primeira vida como um filme. Ele está assistindo ao filme dos Vingadores, bem, mais como se estivesse assistindo novamente. De repente a porta de seu escritório é aberta e ele pode imediatamente determinar quem é usando seu Byakugan. É uma jovem Anko Mitarashi. Ela parece triste quando finalmente diz: Yami-sama, Orochimaru desertou. Yami apenas concorda com isso. Anko era sua espiã contra Orochimaru, então ela não é tão afetada quanto foi durante o cânone quando Orochimaru foi embora. E Nami parou quando percebeu que havia mais alguém na sala se sentindo nervosa. Mas Yami apenas diz para ela continuar, e ela fica insegura, mas ainda segue as ordens de Yami. Entendo, é só mandar um esquadrão para caçá-lo. Yami diz casualmente, não se importando muito com Orochimaru. Ele já tinha dezenas de espiões entre as fileiras de Orochimaru. Orochimaru é um gênio, mas Yami está tão avançado em seu próprio jogo que para ele, alguém como Orochimaru é apenas mais um peão que se move de acordo com ele. 2 semanas depois, em uma certa caverna não identificada, cadáveres de Anbu de Konoha estão por todo lugar. Orochimaru está coberto de sangue e respira um pouco pesadamente, embora não pareça haver nenhum ferimento visível em seu corpo. Ainda assim, ele faz uma pequena careta. Eles usaram veneno ácido. Se eu não tivesse tanto conhecimento sobre venenos, eu teria morrido de verdade. Eu realmente preciso desenvolver a marca da maldição mais rápido para não ficar mais preocupado com coisas assim. Ele então franze a testa enquanto olha para a carnificina ao seu redor. TCH, eu odeio Yami, aquele bastardo arrogante. Ao enviar apenas esses 5 Anbus de nível Jounin, ele basicamente me disse que eu estou livre para ir. Orochimaru fica mais furioso enquanto soca a parede ao lado dele. Mas de repente ele ouve um som quase silencioso que se não fosse tão silencioso ele não teria ouvido. É quando a caverna imediatamente desaba sobre si mesmo. Capítulo 190. Yami ponto de vista. Enquanto estou no meu escritório, eu apenas sorrio enquanto olho através dos olhos de uma das moscas do lado de fora da caverna. Orochimaru obviamente sobreviveu a isso, mas não sem um arranhão. Ele perdeu uma das pernas. Obviamente eu sei que ele pode fazer uma nova, mas ele vai precisar de tempo para isso. Além disso, ele não tem os métodos de cura que terá no futuro. Ele ainda não aperfeiçoou seus jutsus experimentais. Ele é meu peão, ele só não sabe disso ainda. Suspirar. Sério, parece que preciso acelerar um pouco as coisas. Já estou 100% preparado para quando a Quarta Guerra Ninja chegar, mas mais alguns preparativos não fazem mal. Também tenho uma certa muda que tenho ajudado a crescer. Sinto o Iraishin que tenho perto daquela pessoa e eu desapareço num flash escuro. Quando minha visão muda, vejo que estou em um quarto escuro. Com um homem dormindo em sua mesa, ele tem diferentes livros sobre chakra e teorias de chakra ao redor dele. Eu imediatamente ativo o Byakugan e, como efeito colateral, veias aparecem na minha testa. Eu sei que mesmo se eu der um tapa forte na pessoa dormindo na minha frente, ela será morta por mim. Mas isso não significa que eu tenha que ser descuidado. O nome desse homem é Iruko. Ele é um homem de cabelos brancos e olhos vermelhos. Ele veste uma túnica bege com roupas íntimas vermelhas e o comprimento do seu cabelo chega até os quadris. Eu apenas o alcanço e agarro a parte de trás de sua cabeça. Ele imediatamente acorda, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa. Yami Jutsu, extração de memória completa. Seus olhos ficam opacos e ele começa a babar como um vegetal. Tenho uma bola feita de luz na minha mão. Essas são todas as memórias de Iruko. Iruko escorrega da cadeira e cai no chão. Mas não estou interessado nisso. Eu só coloco a bola de luz e uso as técnicas Yamanaka e assisto a vida de Iruko como um filme, mas pulei as partes chatas. Como a parte em que ele não tinha fundos para sua pesquisa, mas ele coincidentemente ganhou na loteria em Inuzuka. Em menos de 1 minuto eu o li completamente e quando o fiz, agarrei a bola de luz, quebrando-a em 1 milhão de pedaços enquanto as memórias desapareciam. Olho para Iruko babando no chão, chego perto dele e coloco meu pé em sua cabeça, abrindo-a como uma melancia e eliminando Iruko. Bem, eu obtive a técnica quimera que eu queria dele. Sou grato a ele, ele passou a vida trabalhando por algo e eu obtive os resultados do seu trabalho duro. Embora eu precise modificar a técnica para mim mesmo. Agradeço por todo o seu trabalho duro. Irumo, você será lembrado por isso por mim. Desde aquele dia, 1 ano se passou e aqui estou eu, com 28 anos. Atualmente estou em meu escritório, olhando para o jovem ninja na minha frente. Ele acabou de se formar em Chunin, é Itachi Uchiha. Ponto de vista de Itachi. Embora eu mantenha uma aparência calma, não consigo deixar de sentir como se estivesse sendo lido como um livro aberto. Estar na frente do Hokage realmente é outra coisa. Mesmo que eu já tenha conhecido o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, o velho passa uma vibração amigável, ao contrário do quinto Hokage, Yami Inuzuka. Ele tem uma sensação totalmente diferente sobre ele. Sinto-me como se estivesse sufocando no ar, sua presença é avassaladora. Não é de se espantar que ele seja conhecido como o melhor Hokage que Konoha já teve. Ainda me lembro de quando nos conhecemos. Perguntei a ele sobre o significado da vida, e ele me chutou de um penhasco. Uma maneira muito drástica de ensinar alguém, mas ao mesmo tempo muito eficiente. Isso me ajudou a entender que a vida é preciosa, e ninguém quer morrer, nem mesmo eu. Então, Itachi, diz o Hokage, me tirando dos meus pensamentos. Você parece ser um Chunin agora. Nesta patente, há muitas opções que você pode escolher.
Como Uchiha, você pode se juntar à polícia Uchiha, ou você pode apenas passar por missões com alguns esquadrões até que esteja pronto para receber a patente Jonin, mas também há opções como a divisão TII, ou as equipes de patrulha de fronteira. Enquanto ele diz isso, o Hokage fica com uma expressão séria no rosto enquanto me dá todas as opções possíveis para o futuro. Pensa em tudo isso, mas já escolhi. Embora o Hokage não tenha dito, sei que há mais uma escolha, juntar-me à divisão secreta de Konoha, a operações secretas da Anbu. Hokage-sama, sou grato por sua orientação, mas eu gostaria de me juntar a Anbu. Enquanto digo isso, inclino minha cabeça ligeiramente para mostrar respeito ao Hokage e que não tenho mais intenções nem considero seus conselhos inúteis. Quando olho para ele, vejo que o Hokage tem um sorriso estranho no rosto. Ele não parece surpreso com o que eu disse. Acho que você já se decidiu, não é? Diz o Hokage enquanto pega um papel e assina, entregando para mim. Eu apenas aceno para ele e vou até lá para pegar o papel. Quando leio, meus olhos se arregalam enquanto leio a última parte do papel. Nome, Itachi Uchiha. Classificação, Chunin. Divisão, Anbu. Função, guarda pessoal do Hokage. Olho para o Hokage e vejo um sorriso travesso em seu rosto. Devo dizer que vocês serão uma boa adição ao time, não é mesmo, rapazes? De repente, das sombras, dezenas de Anbu saem. Eles apenas acenam sem dizer nada, não há características definidoras para nenhum deles. Eles até usam a mesma máscara em branco com as tatuagens de Inuzuka na máscara. Ponto de vista geral. Durante esse tempo, em outro lugar em Konoha, no restaurante Jounin, há 3 pessoas sentadas juntas em sua própria cabine. Uma delas é uma mulher com cabelo preto levemente espetado. Ela é uma mulher de pele clara e constituição esbelta. Ela tem cabelo preto longo e indomável que chega até a parte superior das costas e olhos muito únicos que são vermelhos, com um anel adicional neles. Ela usa maquiagem que consiste em batom vermelho e sombra roxa. Sua roupa consiste em uma blusa de armadura de malha vermelha com apenas a manga direita visível. No geral, este é um material muito largo que se assemelha a bandagens com um padrão semelhante ao de espinhos de rosas. Suas mãos e coxas também estão envoltas em bandagens e ela usa o protetor de testa de Konoha e sandálias shinobi regulares. Ela é Kurenai Yui. Ela tem atualmente 19 anos e é uma Jonin bem conhecida de Konoha. Ah, eu odeio isso. Yami-sensei não me ligou nem um pouco, nem para falar no último mês. Isso é tão irritante. Diz Kurenai, e é aparente que ela bebeu um pouco demais, mostrado pela maneira como ela fala sobre Yami.